Olá, tudo bem? Esse é a Oficina do Brasil, o programa que vai propor soluções para os problemas do país. Eu sou o Marcelo Torres, jornalista especializado em economia. Hoje estou assessor parlamentar com foco em orçamento. Aqui ao meu lado está ele, Luiz Paulo Veloso Lucas, engenheiro do BNDES, foi prefeito de Vitória, deputado federal também. Falamos diretamente de Vitória e vamos tratar dos grandes temas nacionais aqui na Oficina do Brasil, porque o país tem conserto, não é isso, Luiz Paulo? É isso aí, Marcelo. E a você que está nos acompanhando, deixe o seu like lá, se inscreva no canal e dê aquela moral para o trabalho que a gente está fazendo aqui toda semana, 12 semanas já, né? Isso aí, ó. É isso aí. Aqui nós tratamos das notícias da semana, tentamos adiantar o futuro, vamos comentando, tratando dos problemas e também sugerindo soluções. Vamos direto para as notícias aqui? Vamos lá. Tem um governo faminto na sala. Olha aí, o ministro Fernando Haddad ameaçou enviar novo projeto para taxar mais a população em 2026. Parte desse aumento de impostos será a mesma que já foi derrubada pelo Congresso, que deixou caducar aquela medida provisória do taxa tudo. O governo pretendia arrecadar 20 bilhões de reais a mais no ano que vem com essas medidas. Dessa vez, no entanto, a ideia do Haddad é mandar um projeto, um aumento de impostos e outro projeto para controlar os gastos. Seriam dois projetos. Marcelo, eu chamo a atenção que o primeiro projeto para elevar a arrecadação, ao contrário daquele que eles deixaram caducar lá, da medida taxa tudo, como você chamou, ele só está cuidando das bets e das fintechs, né? Tirou o aumento de impostos sobre as aplicações financeiras do agro e tal, que é muito impopular, né? Então, com esse projeto, é mais fácil de você carimbar como sendo taxar o pecado, né, que é o jogo, né, e os ricos, que são as fintechs. Então, eles, do ponto de ajustaram o projeto de aumento a um projeto mais focado em inimigos que o governo possa bater melhor. E o projeto tímido de contenção de gastos é também para dar uma satisfação, né, a toda a oposição que cobra do governo um mínimo de coerência no assunto fiscal, né? Mas está no DNA do PT. Eles querem mais sempre. Gasto é vida, né? Pois é, porque na prática o Congresso já mostrou que não aceita mais imposto. Também não é à toa, né? Deixando caducar aquela medida provisória. O curioso é que no parlamento você não pode mandar um projeto de lei que tenha igual a um projeto de lei já votado e recusado. Só que não era um projeto de lei, era uma medida provisória. Dessa vez eles mandaram pela via de projeto de lei. Se conseguiram, vamos dizer assim, contornar essa dificuldade regimental. Isso, mas o Congresso fala quando vota, né? Já deixou claro que não quer mais imposto. A própria economia ela tem um limite na taxação. A curva de Laffer, você estudou isso aí na faculdade também. Tem isso, né? Tem um ponto ótimo de imposto. Elevar a alíquota acima disso acaba, em tese, faz a arrecadação cair. As pessoas vão consumir menos, vão se mudar para outro lugar que cobra menos imposto, vão sonegar. Pois é, o sistema tributário brasileiro e a questão fiscal, porque questão tributária é uma coisa, é arrecadação. Questão fiscal é arrecadar e gastar. Eles precisam de uma abordagem estrutural, Marcelo, não uma coisa conjuntural, não remendos. Então, como eu tenho dito aqui, o governo sem rumo decide o rumo na boca do caixa. Aumenta um pouquinho ali, para quê? Para ter metas fiscais, que ele chama de arcabouço fiscal, que dá ao governo um discurso de que é um governo que tem responsabilidade fiscal e que, portanto, não está comprometendo a estabilidade macroeconômica do país. De fato, quando essas metas em regime de caixa são cumpridas, o governo tem uma fachada de responsabilidade, mas pelo discurso político. Só uma fachada. A pessoa não consegue acreditar. O Estado é como um vampiro, né? Quanto mais sangue ele suga, mais fraco fica. Por isso, o problema é que tem um limite. Se sugar demais, mas não vai ter mais disso, Marcelo. Nós já estamos pagando, que é a taxa de juros de 15% ao ano, a segunda mais alta do mundo. Porque
Quando você tem um credor, o credor faz conta e o devedor vai se enrolando, ele vai aumentando a taxa de juros porque o risco aumenta. Então, é simples assim. Não é uma questão de justiça, né, de cobrar de quem tem mais. Ou de Não boa isso. vontade ou má vontade, não é isso? É conta, né? Tem conserto para isso? Para que dar mais dinheiro ao governo se ele desperdiça com desvio, com má gestão? Mas Desde o início. ele quer equilibrar o orçamento do ano que vem. Não é que o orçamento. Ele quer equilibrar o caixa. Mas ele devia cortar os gastos, é isso. Mas é porque em regime de caixa, você mantém equilibrado. Só você atrasar uma série de coisas, você não cumpre. O orçamento do Brasil é uma ficção. O que você diz que vai gastar, não gasta. O que você gasta o que não disse que ia gastar. Então, isso é que tira a credibilidade do país e faz com que o mercado exija taxas de juros mais altas para financiar o governo. Se tivesse um plano mais estrutural, o mercado... Teve. Não. Teve. O governo do PT nunca não acreditou no plano real, achava que ia voltar. Então, ele não quer estruturar uma economia de mercado com credibilidade. Ele acha que isso é um projeto neoliberal, que só serve às elites. Então, é isso que é o governo do PT, desde 2002. Exatamente, desde 2002, é muito tempo. Vamos falar do gasto galopante, outra notícia que saiu essa semana, levantamento divulgado, revela que o gasto público disparou nos últimos 15 anos. Hoje, a cada R$100 que o Brasil produz de riquezas, tal do PIB, 47 vão para cobrir gastos públicos. Em 2010, 15 anos antes, a despesa do governo tomava R$40 de cada 100. O governo já custava demais em 2010 e ficou 16% mais caro ao longo dos anos. O levantamento foi feito pelo economista Alexandre Schwartzman, divulgado foi pela CNN. O limite do nosso bolso já foi ultrapassado há muito tempo, né? Só o PT que não vê. Exatamente, como você falou da curva de Laffer e tudo mais, essa é uma análise estrutural da questão fiscal brasileira, né? Ela já está desequilibrada há muito tempo e é por isso que a taxa de juros, a nossa prime rate é 15% ao ano, a segunda mais alta do planeta. Com a inflação oficial de 5%. O governo do PT não acha que é tarefa dele. Eu tenho assistido os vídeos do Zé Disseu. Eu aconselho a quem quiser compreender melhor, né, a cabeça estratégica por trás do governo do PT, tem que ver os vídeos do Zé Disseu, né, porque ele tem uma narrativa estruturada, né, do que foi combater, né, o projeto de país que o Plano Real significou lá atrás. Eles são contra, né? Eles fizeram. Claro, estão no poder aí desde 2002. Tem um contexto aqui legal desse levantamento, ele fala aqui especificamente de algumas áreas. Vamos lá, o perfil desses gastos aí que aumentaram em 15 anos aí 16%. Benefícios sociais era 12% do PIB, foi para 15% do PIB. Estou arredondando aqui. Juros, o governo gastava 7,1%, agora nesse momento com os juros altos está gastando quase 9%. 2 pontos a mais. Uso e bens de serviço ficou quase empatado, remuneração dos empregados está empatado, investimento caiu de 2,8 para 2. Investimento é o crescimento futuro. É isso mesmo. Você está gastando hoje, você não está investindo no futuro, vai ficar pior para crescer lá na frente. Por isso é que nós temos que olhar sempre para ver a saúde financeira, seja do setor público, seja do setor privado, é a capacidade de investimento com recurso próprio. Quer dizer, depois de você pagar o custeio, quanto é que sobra para você investir? Isso, por exemplo, o Espírito Santo está dando show de bola em todos os estados do Brasil e na própria União. Tem capacidade de investimento com recurso próprio. O estado do Espírito Santo tem mais caixa do que dívida. Claro, o Espírito Santo tem dado, ao longo desses 20 anos, pouco mais de 20 anos, exemplo de uma abordagem fiscal responsável, né? Coisa que o governo federal não é. Deveria seguir, né? Serve de exemplo. Tá aí. O Espírito Santo serve de exemplo para outros estados do Brasil e para a União. Aliás, eu acho, Marcelo, que os governos subnacionais, estaduais e municipais, são melhores que o nacional. Estão mais responsáveis, estão entregando mais coisa, né? Não, melhores. E os líderes têm mais credibilidade. Isso aí. Quando chega o governo federal e pede mais imposto, a gente se pergunta, né? Faz sentido?
faz sentido enviar mais dinheiro para um governo que entrega muito pouco. É isso aí. Essa mistura aí de má gestão e desvio, nada pode prosperar. Enfiar mais dinheiro aí certeza. é financiar um colapso. Vamos lá, terceira notícia, radical no Planalto. Você viu isso? Nessa semana, Guilherme Boulos foi anunciado como novo ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República pelo presidente Lula, em substituição ao Márcio Macedo, o cara pagadinho. Mas isso aí não vai acontecer com o Boulos. Ele chama muita atenção. A nomeação faz parte de uma movimentação do governo em direção aos movimentos sociais e a interlocução mais direta com a base popular. O Boulos, ele fez carreira invadindo propriedade privada, ele estava deputado federal e ele foi derrotado no ano passado na disputa à Prefeitura de São Paulo por Ricardo Nunes, que até então era um político sem expressão. Boulos diz que sua missão é, abre aspas, colocar o governo na rua. Como ele é um cara que invade casa, parece mais uma ameaça para mim. Pois é, eu acho que o Boulos ele encarna, né, o movimento dos trabalhadores sem teto, que é a versão urbana do MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que são as duas formas de luta anticapitalista, Ilegal, antimercado, né, e traços de terrorismo e tudo mais. Anti-economia de mercado e anti-sociedade democrática, né? Pois é, são anti-sociedade democrática. Anti-sociedade democrática, porque ninguém pode deixar de reconhecer as injustiças herdadas desde o tempo da escravidão, né? As exclusões, a favelização brasileira, o déficit social que o Estado brasileiro e a sociedade brasileira têm. Agora, você vai resolver ou enfrentar esse problema através de invasões, né? Ou você vai enfrentar através de política pública. Essa é uma posição. A minha opinião é que a estratégia do MST e do movimento liderado pelo Guilherme Boulos não é a melhor estratégia. É uma estratégia ruim, uma estratégia que eu não apoio, e eu acho que o Boulos da equipe do governo Lula significa que ele está achando que já ganhou a eleição no ano que vem. Exatamente. Vamos falar do contexto. O Boulos é um radical. Ele promete colocar o governo da rua, ele tem tropa e a tropa é disposta a invadir o patrimônio dos outros. O que isso significa, né? A aposta na radicalização. E aí, como é que vai ficar o Centrão? É tanta confiança. É isso mesmo. Que o Lula foi lá e botou um para radical. enfrentar o bolsonarismo. Porque o inimigo preferencial do governo do lulopetismo é o Trump e o bolsonarismo. Né? Foi então, assim que ele cresceu nos últimos meses. Aí ele lança as divisões mais radicais do seu lado. Né? O Guilherme Boulos para enfrentar um discurso, né, bolsonarista, o nós contra eles, as elites impiedosas, né, a defesa dos mais pobres. Tudo que atrapalha o Brasil. Impressando os setores mais moderados. Para onde vão os setores mais moderados numa situação como essa? Pois eles ficam sem opção, porque os setores mais moderados não querem fazer escolha entre o extremismo de direita e o extremismo de esquerda. Então, é péssima notícia para o Brasil. Isso aí. Vamos lá, vamos falar de elevador, toda oficina. Tem um elevador. A Petrobras já começou as perfurações na margem equatorial no litoral do Amapá. Foi essa semana também. Horas antes de começar a perfuração, o IBAMA havia, enfim, liberado a pesquisa da empresa em busca de petróleo na área, após anos, né, embarreirando a Petrobras, por pressão da ministra Marina Silva e de ONGs internacionais. A área, chamada também de Foz do Amazonas, é tida como um novo pré-sal. Tem muito óleo ali no litoral dos países vizinhos, as Guianas ali, explorado por gigantes europeus. Era o mesmo grupo de países, por um acaso, que pressionava o Brasil a não explorar também. A previsão é que a margem equatorial aumente as reservas brasileiras em 34%. Os estados beneficiados, olha só que beleza, Amapá, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte. Caso se comprove a existência de óleo e gás, a Confederação Nacional da Indústria estima que só em royalties, esses estados aí, majoritariamente estados pobres, vão receber 5 bilhões de reais por ano, em média.
a riqueza nas áreas mais pobres do país. Durante muito tempo, aquela região ali foi chamada pelos ativistas de Foz do Amazonas. Mas a verdade é que a Petrobras vai perfurar poços a distâncias de 170 quilômetros a 500 quilômetros da costa do Brasil. Eu sou a favor, eu acho que isso é uma coisa boa, é uma boa notícia para o Brasil, para a Petrobras. Um campo de petróleo leva 10 anos. Então, você, para manter a produção de petróleo, você tem que estar descobrindo novos campos todo dia, né? Quando o PT mudou as regras da exploração de petróleo na descoberta do pré-sal, supostamente para beneficiar mais o Brasil, a Petrobras, o governo brasileiro, deu no escândalo do Petrolão e foi o maior erro de política econômica da história do Brasil, na minha opinião. Tem até um livro sobre isso, junto com o economista Fábio Giambiari. Qual o nome do livro? Petróleo, reforma e contra-reforma do setor petrolífero brasileiro. Mas a melhor notícia de produção de riqueza, Marcelo, não são os royalties. Sim, Que o negócio do petróleo é um negócio de alta tecnologia. Os softwares que têm que ser produzidos para se fazer, a tecnologia para fazer as descobertas, o que está lá embaixo, a 2.000 metros de profundidade, é a mesma do ultrassom, né? E são softwares sofisticadíssimos. Numa indústria super pesada, que precisa de muito emprego, paga muito bem. Uma plataforma de produção, uma FPSO, que é montada aqui na Jurong, né, em Aracruz, ela tem a complexidade tecnológica de uma nave espacial. Então, quer dizer, é uma indústria de altíssima tecnologia, é uma indústria mundial. É bobagem a gente olhar para a indústria de petróleo e gás com o olhar de substituição de importações. A Petrobras tem que ser uma empresa global, tem que tentar descobrir petróleo em tudo quanto é lugar do mundo. Tem petróleo em todo o planeta Terra. Você vai achar algo parecido com pré-sal em outros lugares. No Golfo do México, que o Donald Trump rebatizou de Golfo da América, a Petrobras tem vários campos lá, porque o subsolo do Golfo do México é muito parecido com o subsolo da Bacia de Campos. Por isso que a Petrobras é eficiente lá no Golfo do México. Então, eu acho que é uma boa notícia, é ótimo para o Amapá e aqueles estados que vão receber royalties, mas o Brasil vai se desenvolvendo, né? E a Petrobras, ela, se não fosse a bobagem feita pelo PT depois do pré-sal, seria mais ainda, mas é uma das melhores empresas de petróleo do mundo. E as empresas competem entre si, mas também cooperam dependendo da estrutura de cada poço, né? De cada campo, né? É uma indústria global. Eu também acho que o mundo precisa transitar para as energias limpas. Isso, mas a riqueza está ali debaixo, tem que ser retirada. É óbvio, tem que ser monetizada. Por que só nós não podemos? Não, tem uma outra coisa. A era do petróleo não vai acabar por falta de petróleo, da mesma maneira que a idade da pedra não acabou por falta de pedra. A época que você andava a cavalo não acabou por falta de cavalo. Cavalo, claro, é uma questão de tecnologia, de evolução do conhecimento. E a Petrobras tem que liderar esse processo também. Está aí, vai começar a explorar finalmente. É uma ótima notícia. A presidente da Petrobras, a Magda Chambriard, foi minha colega de faculdade. Ela foi presidente também da Agência Nacional do Petróleo. A Petrobras é um caso de grande sucesso da economia brasileira. Quando operada pelo PT, vira um grande drama. Mas é pior, funciona pior. Sim, aquela história, como é que é o segundo melhor negócio do mundo e o melhor negócio do mundo. O segundo melhor negócio do mundo uma empresa de petróleo mal administrada. Mal administrada. Vamos lá, pit stop aqui no nosso programa, são notícias rápidas, comentários curtos, vamos nessa. Samarco, olha só, anunciou essa semana que voltará a produzir a plena capacidade em dezembro. Pela primeira vez, Samarco aqui é uma empresa de mineração que exporta aqui pelo Espírito Santo. Ela ficou 5 anos fechada depois do desastre de Mariana. Saiu. O rompimento daquela barragem. Ela retornou em 2020. Ela precisa voltar a retornar até para poder pagar o que ela tem que pagar às vítimas
da irresponsabilidade que foi a barragem de Mariana e depois a de Brumadinho, né? Dezenas de bilhões de reais. O curioso é isso. E vidas humanas, Isso. né? Demorou 5 anos para ela voltar aos 100%, né? Que vai Isso aí. voltar agora. Para você ver que operação gigantesca, né? Para você ver como dá prejuízo. Olha o prejuízo que a Vale e a BHP e a Samarco tiveram com esses rompimentos. Fora as mortes, né? Fora a responsabilidade ambiental, né? Por conta de economizar no cuidado com essas barragens. Na né? gestão de resíduos. Então, tomaram decisões erradas na manutenção dessas barragens e provocaram um desastre. Por isso é que nós, engenheiros de produção, dizemos sempre que segurança não tem preço. Então, uma operação industrial precisa pagar o preço que for para ter o máximo de segurança possível. Esse conselho não foi seguido. Não, pelos gestores da Samarco. Sozinha, a Samarco representava 6% do PIB do Espírito Santo até o desastre. Mas é uma boa notícia ela voltar a operar. Ótima notícia. A jogada do Fux aqui, outra, hein? O ministro Fux pediu para trocar de turma no Supremo. Ele foi o único que votou pela absolvição do ex-presidente Bolsonaro. Na segunda turma, ele quer ir agora para a primeira, o que levaria com ele também a ação que pede para anular a inelegibilidade do Bolsonaro. Que jogada é essa, Luciano? Cara, eu não entendo muito dessas coisas do judiciário politizado do Brasil. Tenho achado muito engraçado os memes do Fux que centram fogo na peruca dele. Né? Mas eu acho Aquele cabelo não te convence, não. Eu acho que a condenação dos acusados liderados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro é irreversível. O máximo que pode acontecer é uma revisão das penas, reduzir penas e prisão domiciliar, aqui ou ali, mas ao longo do cumprimento. A jogada do Fux aí seria, portanto, para tirar a inelegibilidade, porque na outra turma tem 2 indicados pelo Bolsonaro. Com o Fux seria o terceiro, daria a maioria. Se você me permite, eu acho que quem está acreditando nesse cenário... Eu também acho que está em outro mundo aí. Está delirando. Lula e Trump aí, ó, terão um encontro na Malásia no fim de semana agora. É a química, né? A petroquímica. Rolou uma petroquímica entre eles. É isso aí. Só que Lula hoje, quando esse programa está sendo gravado, é quinta-feira, ele voltou a falar em fazer negócios com outros países sem usar o dólar. Isso aí é xingar a mãe de qualquer americano. Por que ele faz isso? Hein? Porque é da natureza do escorpião, né? É picar os outros. É da natureza dele e tal. Aí ele está se sentindo muito seguro com a melhoria dele na pesquisa, entendeu? Ele está seguro, ele está alegre, ele está dizendo que vai ser candidato mesmo a presidente. E os outros têm que ficar com medo. Ele tem que ficar com medo. E aí ele tende a fazer coisas mais ousadas, como falar mal do dólar, como botar bolos do ministério. E o país que se lasque. Influenciadores na política. Estudo interessante para você que me enviou esse aqui. O relatório da PUC-Rio mostra que em 74% dos estados há uma correlação direta significativa entre o desempenho digital nas redes e o número de votos obtidos. A pesquisa com os candidatos a deputado federal em 2022. Está muito ligado. A gente já não sabe mais se o sujeito é influenciador porque é político ou se ele é político porque é influenciador, né? Ser influenciador é o caminho para ganhar dinheiro e para ganhar eleições. Então, o mundo virou de cabeça para baixo com isso aqui. Então, todos os negócios hoje são feitos no ambiente digital e a comunicação toda é digital. A luta pelo poder se dá dentro do ambiente digital e eleições se decidem no ambiente digital. É isso que o estudo mostra. Isso, mudou muita coisa, né? Mudou completamente. E eu acho até que mudou para pior, porque muita gente que se elege porque é famoso na internet, na verdade, não contribui para a solução dos problemas do país, né? Isso, não tem vocação também. Não tem vocação, é uma coisa muito superficial e não são pessoas vocacionadas para o interesse público, são celebridades. Aí ganha o voto, ganha a simpatia das pessoas.
Mas eu não sou pessimista, não, Marcelo. Eu acho E tem caminho aí. que tem pessoas que vêm para a política, vão vir pela política por esse caminho, e as pessoas vão aprender a separar quem é superficial, quem é mistificador e quem tem conteúdo, quem tem possibilidade de ajudar a melhorar o país que a gente vive. Apesar de estarmos aí o dia inteiro praticamente no celular, a gente ainda está aprendendo, né? Estamos De certa forma, aprendendo. né? As coisas mudam muito rápido. Né? Com certeza, aprendendo ainda. O mundo está aprendendo. O Brasil está aprendendo. Todos nós estamos aprendendo. Né? E não adianta ficar reclamando. É a mesma coisa da época que foi inventada a prensa, reclamar que está todo mundo lendo, todo mundo tem. Só em Paris tinham 600 jornais por dia, a maioria fake news. Sim. Então não adianta. A tecnologia traz novos desafios, nova realidade, traz muita inclusão. Todo mundo tem muito mais informação. Mas a gente vai aprender ainda a separar o que é verdadeiro do que é falso. Tá vendo? Na oficina a gente vê um problema e já pensa no conserto. Pensa na solução. Exatamente, porque essa é a nossa visão de mundo, né? Exato. Dica cultural é sempre com ele, Luiz Paulo Veloso. Pois é. O que mostra pra gente aqui? A minha dica cultural é a terceira temporada de uma série da Netflix chamada The Diplomat, O Diplomata. É uma série, é uma ficção muito interessante porque ela se passa no ambiente do governo americano e do governo inglês. Começa com um ataque terrorista a um navio de guerra inglês na costa da Inglaterra, que eles atribuem um ato terrorista ou do Irã ou da Rússia. E acaba que isso envolve o serviço secreto dos dois países. Aí tem espionagem. Tem a embaixadora, é uma mulher muito bonita, que é a embaixadora americana na Inglaterra. Ela é a diplomata? Ela é a diplomata, que é casada com um diplomata, né? É a Kate Wyler, que é casada com Hal Wyler, que é diplomata também, é um casal de diplomatas. Então tem também romance lá entre eles se separam, tem traição. Tem traição também nas relações aí, a special relation. Tem. Mas o ambiente é um ambiente de luta política. Eu brinco dizendo o seguinte, é muito instigante. Não é menos instigante do que a realidade da política americana agora com Donald Trump, né? Que tem todos esses ingredientes da ficção hollywoodiana e mais ainda. Talvez o espectador da série The Diplomat acha até bobinha perto do noticiário da vida real norte-americana, né? Final de semana, 7 milhões de pessoas nos protestos. Nós não queremos reis, né, nos Estados Unidos. As redes sociais foram tomadas. É alusão ao governo do Trump. Exatamente. Essa série, A Diplomata, está disponível na Netflix. É isso aí. Isso. Esse é a Oficina do Brasil, o programa que trata dos problemas do Brasil, porque o país tem conserto, não é isso, Luiz Paulo? É isso aí, tem conserto. Obrigado aqui. E é sempre bom estar com você aqui toda semana, Eu também Marcelo. gosto muito. Dê o seu like. É isso aí. Acompanhe. Prestigia, gente. Tchau. Tchau.